Olá, eu sou Ricardo Reimann e seja bem-vindo ao canal História. No vídeo de hoje, vamos falar dos 100 anos da queda do Império Otomano, a superpotência que por 6 séculos tentou dominar o mundo. Em 1º de novembro de 1922, a Grande Assembleia Nacional da Turquia aboliu o cargo de sultão, dando um golpe final no já moribundo Império Otomano, uma das maiores superpotências já conhecidas da humanidade. Naquele dia, se encerravam aproximadamente 600 anos de história e nascia a República da Turquia, que conhecemos hoje. A dinastia Osmanli, a família governante do Império desde sua fundação em 1299 até sua dissolução, chegou a se expandir ao longo de 3 continentes, governando o que é hoje a Turquia, Egito, Grécia, Hungria, Jordânia, Líbano, Israel, os territórios palestinos, Macedônia, Romênia, Síria, parte da Arábia Saudita e a costa norte da África. Muitos outros países, como Albânia, Chipre, Iraque, Sérvia, Catar e Iêmen, também foram parcial ou totalmente otomanos. Mas em muitas dessas nações, o legado imperial é tão controverso que elas preferem esquecê-lo. Em outros países, na Turquia especialmente, o período é lembrado com nostalgia, como uma época de ouro que gera orgulho. A dinastia Osmanli, ou Casa de Osman, começou com uma oportunidade que Osman I não perdeu. Ao perceber a fraqueza do seu império e do vizinho Bizâncio, Osman decidiu fundar seu emirado na Anatólia, território hoje conhecido como Turquia. Mas o império de verdade começaria a tomar forma com a queda de Constantinopla em 1453. Assim ele se tornou o fundador e o primeiro sultão de um estado turco, que começaria a se expandir logo depois, e chegaria a abranger mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Os descendentes de Osman governaram a poderosa nação por 6 séculos. Com uma entrada simbólica em Constantinopla, montada em um cavalo branco, Mehmed II acabou com 1000 anos de Império Bizantino e, posteriormente, ordenou o assassinato de grande parte da população local, forçando o restante a se exilar. Ele repovoou então a cidade, trazendo pessoas de outras partes do território otomano. Mehmed II também mudou o nome de Constantinopla, que passou a se chamar Istambul, a cidade do Islã, e se dedicou a reconstruí-la. Desta forma, a cidade se tornou não só a capital política e militar do Império, como também, devido à sua posição entre a Europa, África e Ásia, um importante centro comercial mundial. A força econômica que o Império tomaria se deveu em grande parte à política de Mehmed II de aumentar o número de comerciantes e artesãos em seu estado. Ele encorajou muitos comerciantes a se mudar para Istambul e estabeleceu seus negócios lá. Os governantes subsequentes deram continuidade a essa política. Além do fato de o poder máximo ser transferido apenas para uma pessoa, evitando rivalidades, o Império teve sucesso por vários outros motivos, sendo um dos principais seu caráter de Estado fiscal militar. Um dos sultões mais conhecidos do Império foi Solimão, o Magnífico, que reinou entre 1520 e 1566 e fez seu estado abranger os Balcãs e a Hungria, chegando às portas da cidade de Roma de Viena. Embora seja lembrado no Ocidente como Magnífico e no Oriente como Legislador, Solimão recebeu outros títulos tão exagerados quanto surpreendentes. Entre eles estão representantes de Alá na Terra, Senhor dos senhores deste mundo, detentor dos pescoços dos homens e refúgio de todas as pessoas em todo o mundo, além de muitos outros que denotavam sua importância. Um de seus nomes mais polêmicos era Imperador do Oriente e do Ocidente, que é visto por historiadores como um desafio direto à autoridade de Roma, que na época foi superada pela Otomana. Embora o Império só viesse a atingir o ápice de sua extensão territorial mais tarde, o mandato de Solimão Magnífico é considerado no Ocidente
como uma época de ouro para os otomanos, na qual foi realizado um grande número de campanhas militares bem-sucedidas. O título de Imperador do Oriente e do Ocidente também mostra que o Império Otomano se via e se considerava o único, sem outro igual ou sequer parecido. A soberba procede à queda. Um primeiro evento que enfraqueceu a superpotência do Estado otomano foi sua derrota na Batalha de Lepanto em 1571, no qual enfrentou a Liga Santa, uma coalizão militar formada por estados católicos e liderada pela monarquia espanhola, e um grupo de territórios que fazem parte do que é hoje a Itália. Foi um golpe devastador para o Império Otomano e foi uma das batalhas mais sangrentas que a humanidade testemunhou desde a antiguidade e acabou com a expansão militar otomana no Mediterrâneo. A sorte do Império mudou ali e começou um longo e progressivo declínio nos séculos que se seguiram. Vários erros de cálculo somados à instabilidade política e econômica de Istambul no início do século XX acabaram por desmoronar um império cujo brilho já estava sufocado. O primeiro deles foi a Primeira Guerra dos Balcãs, 1912 e 1913, na qual enfrentou a Liga Balcânica, Bulgária, Grécia, Montenegro e Sérvia, que, apoiado pela Rússia, queria expulsar os otomanos de suas terras. O Império Otomano perdeu a guerra e, com ela, todos os seus territórios na Europa, com exceção de Constantinopla e seus arredores. O golpe final veio quando os territórios otomanos restantes passavam por um mau momento econômico devido ao desenvolvimento de outras rotas comerciais, uma crescente rivalidade comercial com a América e a Ásia e o aumento do desemprego. Eles também enfrentavam as ambições expansionistas de potências europeias como a Grã-Bretanha e a França. Além disso, as tensões entre diferentes grupos religiosos e étnicos haviam aumentado. Armênios, curdos e gregos, entre outros povos, que se sentiram cada vez mais oprimidos pelos turcos. Com todos esses problemas, Istambul embarcou em uma nova guerra contra uma poderosa aliança, liderada pela França, o Império Britânico, os Estados Unidos e a Rússia. A vitória dos aliados no Oriente Médio durante a Primeira Guerra Mundial foi um dos estopins para a desintegração do Império Otomano, que já estava com seus dias contados. Após este evento, conforme havia sido planejado, a Síria passou a ser controlada pelos franceses e o Iraque e a Palestina pelos britânicos, sob a supervisão da Liga das Nações, organização que antecedeu a ONU. Oficialmente, o Império deixou de existir em 1º de novembro de 1922, quando o cargo de sultão foi abolido e a República da Turquia nasceu. Por muitas décadas, os líderes da Turquia moderna se esforçaram para se distanciar do legado imperial e do Islã, na tentativa de projetar uma imagem mais ocidental e laica. Mas desde que chegou ao poder, Erdogan não esconde sua nostalgia pelo passado otomano do país e sua herança islâmica. Prova disso foi a controversa conversão, em 2020, da antiga Basílica de Santa Sofia em uma mesquita. Desta forma, Erdogan demonstrou repetidamente sua admiração por Selim I, sultão que liderou uma das maiores expansões do Império Otomano. Após vencer um referendo constitucional em 2017, que ampliou fortemente seus poderes, ele fez sua primeira aparição pública junto ao túmulo do ex-sultão otomano. Pois bem, meus amigos, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.